No vídeo de hoje eu vou tratar as diferenças entre os motores OHC200 e OHC150, respectivos NX, XR, CBX200 e NX e CBX150 Aero, com exclusividades, detalhes, dicas e traços de sua época. Esse é um vídeo exclusivo que deu um trabalhão para poder editar, reunir todo o material, escrever o roteiro e mandar para vocês. E vamos que vamos. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Como dito na introdução, hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre os motores de 200 cilindradas e os 150 OHC, respectivos NX, XR, CBX200 e a NX 150 e a CBX 150 Aero. À primeira vista, os propulsores são muito parecidos e esse vídeo é voltado para as pessoas que não têm muita experiência e muitas vezes a gente vê pelas redes sociais, em grupos de compra e venda, a pessoa vendendo um motor de 200 cilindradas, quando na realidade ele é um motor de 150 cilindradas. Isso em se tratar de um motor original, é claro. Tecnicamente, os dois têm a parte de baixo idênticas, eu digo o meio, as carcaças centrais. Logo, você consegue facilmente pegar o motor da CBX Aero e passá-lo, entre aspas, para 200 cilindradas, colocando o virabrequim e a parte de cima da estrada. Então você vai fazer uma conversão da parte de força do motor. Pistão, virabrequim, cilindro, cabeçote, enfim, todo o conjunto do motor 200. Para não ficar falando NX, XR, CBX, eu vou tratar doravante do 200 como CBX e o 150 como Aero o tempo todo. Então, CBX o 200, apesar do Aero também ser um CBX, mas para facilitar o vídeo, Aero, beleza? Eu posso falar estrada e Aero também. Bom, a primeira diferença que você pode observar, e eu acho que é a crucial para uma compra bem sucedida, é na parte do cilindro. Que nós temos o cilindro da Aero, se você observar aqui, vê do ladinho certo, ele tem 151 centímetros cúbicos, ok? Enquanto o da CBX tem 196 escrito aqui atrás. E obviamente, vou pegar o outro também, pelo deslocamento ser maior, o da NX ele é maior, ele é mais alto do que o da própria Aero. E vamos para outro detalhe, o que define justamente o motor de 200 cilindradas é o eixo excêntrico ou virabrequim no Brasil. Observem aqui, esse é um eixo excêntrico, virabrequim da NX 200. Observem a altura do pino, o deslocamento dele. Agora, o da Aero, bem mais baixo, certo? O da Aero tem um deslocamento mais baixo, beleza? Deixa eu pegar os dois para mostrar um do lado do outro. E é nítido o peso mais elevado no virabrequim da CBX. Observe, o da Aero parece ser bem mais leve. Nesse momento em diante, eu vou tratar do CBX Aero original e o CBX NX 200 XR original também. Porque hoje em dia, por exemplo, o comando de válvulas é vendido o mesmo para as duas motocicletas. Entretanto, em época, no momento de sua fabricação e venda no Brasil, o comando da Aero ele era inferior. É claro que em se tratar do ano que nós estamos hoje, não vai encontrar mais um Aero com o comando original dela. Mas o cabeçote certamente tem as válvulas menores do que NX, XR e CBX 200 e ele tem também a bolha um pouco menor. Se você for observar, a bolha da estrada é um pouco mais alta, enquanto a outra é um pouco mais baixa. Então, pessoal, o cabeçote 200. Vou pegar agora o da Aero. Naturalmente, isso aqui tá tudo oxidado, mas só para gravar o vídeo. Tá vendo que ele é bem mais baixinho? E as válvulas são bem menores. Observe. Agora os dois juntos. Na câmera, sim, parece que a diferença não é tão grande, mas as válvulas são muito menores. Aqui, ó. A bolha da CBX é muito mais alta e as válvulas são maiores. Periféricos como tampa do volante, que é o tampa do magneto, tampa da embreagem, tampa do cabeçote, balancins, esses conjuntos são absolutamente idênticos. Então você não vai notar a diferença entre o CBX Aero e o CBX 200. Existe, é claro, a pontuação dos modelos Aero que tem pedal. A gente vai falar disso em breve. Vamos falar de um detalhe que diferencia o 200 do motor 150. A gente está falando da campana da embreagem. Pessoal, é claro que estamos tratando aqui de um propulsor original, beleza? No caso da nossa Aero, a campana tem mais dentes e a engrenagem estacionária, ou seja, a engrenagem do virabrequinho, ela tem menos dentes. No caso da CBX 200, a campana ela é menor de dentes aqui, a carcaça é igual,
e o número de dentes aqui é maior. Então você tem que fazer o cálculo, né? Claro, quanto maior a coroa, né? Como a gente já falou em vídeos aí aqui em nosso canal. Então a diferença básica é essa, é claro, mais uma vez, em se tratar de um conjunto original. Mas você pode pegar um aero, como o Vira tem as pontas iguais, e colocar o conjunto da estrada, ou você pegar uma estrada e colocar o conjunto da aero nela. Gostaria de fazer um adendo especial sobre platô, cubo, disco, mola e separador. São absolutamente idênticos, tanto o da 200 quanto o da 150. Lembrando aos senhores que existe um detalhe muito interessante. A bomba de óleo, estão vendo ela ali? Não vou pegar ela aqui não, enfim, né? A bomba de óleo, se você for tratar da 200, a engrenagem da bomba tem um tamanho específico. É o tamanho feito para a engrenagem estacionária dela. Se você estiver usando um aero, o 150 aero original, a engrenagem da bomba será específica para o aero. Então, dependendo do conjunto que você montar, você vai achar uma engrenagem específica. Entretanto, você pode pegar a bomba da CG antiga, se você for substituir a sua. Pegar as peças dela, montar dentro da sua bomba e usar somente a engrenagem do seu motor. Seja 200 ou seja o 150. Mais uma vez, em se tratar do ano que nós estamos, provavelmente o motor de partida será já o 200. Mas, na época que a CBX Aero saiu, o motor de partida dela era idêntico em carcaça, mas ele era mais fraco que o da 200 cilindradas. Hoje, é claro, tá tudo igual, as marcas aí fazem o motor de partida idêntico, mas, em época, o motor de partida da Aero trabalhava mais fraquinho que o da própria NX 200 XR CBX. Eu tô falando isso toda hora, né? Acabei de falar que eu ia tratar de um nome só e falo todos, é costume. Placa de partida e conjunto de partida, absolutamente idênticos. Isso aí é super sossegado. Parando para fazer uma observação. O volante da CBX 200 é um pouco mais pesado que o da CBX 150 Aero. Isso é claro em se tratar da época, tá bom, pessoal? Hoje em dia, claro, tá tudo misturado, tá tudo igual, então às vezes você pega um volante mais pesado no Aero, mais leve no 200, enfim. Hoje não tem como a gente poder pegar algo e dizer que é 100% original daquela motocicleta. Em alguns casos, sim, né? E a segunda observação é sobre os prisioneiros do motor, prisioneiros que seguram cilindro e cabeçote. Claro que o da CBX 200 é um pouco mais alto que o da CBX 150 Aero. Uma observação sobre pistão. O pistão da NX, da CBX XR200, é diferente do da Aero 150. O pistão tem uma diferença, é claro, no tamanho, eles são bem menores, e o desenho do pistão. É claro que esse pistão que está aqui no chão, ele não é o da 200, ele é o da Bros OHC, que a gente faz aquela melhoria que a gente mostra aqui no canal, nas playlists dos motores 200 cilindradas. E agora nós vamos falar do ponto que eu considero alto desse vídeo, que eu não vejo ninguém na plataforma falar, enfim, acho que às vezes as pessoas nem sabem dessas observações. Bom, o conjunto de transmissão, o câmbio. No caso do motor de 200 cilindradas, o câmbio é bem específico dele. Mais uma vez, hoje em dia, as coisas estão tudo mexidas, às vezes uma tá com câmbio da outra, tá com câmbio de CG, isso, daquilo, mas eu vou falar nos parâmetros originais a título de curiosidade para vocês, tá? Como eu disse, o caso 200 é bem específico, tem as engrenagens um pouquinho mais grossas, o número de dentes é bem particular. Mas o caso da Aero, da NX 150 ou Aero, ele é bem particular porque existem 3 modelos de motores Aero. O primeiro modelo é o japonês, a primeira geração que veio ao Brasil. Esse conjunto normalmente equipa um pedal de partida e tem um câmbio bem singular. Ele é longo, é bem interessante porque ele tem essa configuração, esse setup. É claro que as engrenagens são um pouquinho mais curtas no sentido de durabilidade e ele tem essa particularidade no conjunto de marchas, de relações entre marchas. O segundo modelo, ele veio com a configuração idêntica a CG e sem o pedal de partida, que é o que a gente consegue ver regularmente por aí, para todo lado. E a terceira geração é o Aero, todo mundo conhece, com câmbio de CG, um equivalente ao de CG e pedal de partida. É muito raro você encontrar um CBX japonês. Esse modelo é o japonês geração 1, que vem com o conjunto, como eu falei para vocês, de câmbio alongado com a partida pedal. Então a gente tem esses 3 modelos, são bem particulares. Parando para fazer outra observação, o Aero é sempre um motor com partida elétrica, com as variações de partida pedal ou não. É claro que o primeiro e o segundo modelo são iguais, com a diferença que um tem pedal e tem um conjunto de câmbio bem particular, e o segundo não tem pedal e é o motor mais comum que vemos por aí, o geração 2 e o 3. Na realidade, um você quase não encontra mais por aí. Então, basicamente, essas são as diferenças entre um propulsor e outro. O de 150 cilindradas, que equipou a NX 150, a nossa CBX Aero e a NX XR CBX 200. Lembrando, senhores, também que existe outra observação. A Aero, que equipou o motor japonês, claro que vieram sem carenagens, mas nos nossos hermanos no Paraguai, elas vieram com carenagens integrais. Por isso que ela era Aero Sport, fechada com carenagens, não só a traseira como veio no Brasil.
gostaria de fazer as considerações finais e a palavra de uma pessoa que viveu a época. Eu. Bom, pessoal, o CBX Aero, ele, apesar de a gente ter muitas unidades hoje em dia, ele foi bastante pichado em época, porque o motor era considerado muito frouxo. Sim, para uma 150, ela era muito frouxa e ainda é, tanto a NX 150 quanto a CBX Aero. E um grande salto foi dado quando a marca evoluiu o motor de 150 cilindradas para 200 cilindradas. Lembrando, senhores, que não é pistãozão, não. Foi deslocamento de virabrequim, válvula e, enfim, uma série de conjuntos, como eu supracitei aqui no vídeo. E gostaria de lembrar os senhores também que esse motor é derivado de motocicletas como a NX 125 Trans-City. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um pouco de material exclusivo para vocês, que ninguém explora na plataforma, ninguém faz esse comparativo, nem gasta esse tempo todo fazendo um vídeo como esse. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage. Peço escuta, compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou.